Toda pessoa presa ou acusada de um crime é sempre culpada? É o que você vai saber agora no quadro Pense Direito. Essa pergunta é muito importante, eu agradeço a participação da pessoa que enviou, porque muitas pessoas acham que o simples fato de alguém ser acusado de um crime ou ser chamado para depor na delegacia sobre um crime, sobre um fato como investigado ou num fórum como réu, ou ainda receber uma intimação, enfim, as pessoas acham que o simples fato de ser acusado de um crime representa que essa pessoa é culpada, e não é bem assim. Muitas pessoas são acusadas e presas de maneira injusta e a literatura forense expõe isso de maneira muito ampla, né? São vários casos, no passado acontecia mais, hoje acontecia menos, mas são vários casos em que as pessoas são acusadas e depois se descobre a sua verdadeira inocência. Então é muito importante que a pessoa que seja acusada de um crime e que se sinta injustiçada, né, que se veja inocente e injustamente acusada, procure imediatamente um advogado. O advogado é o profissional que vai orientar essa pessoa de maneira mais aprofundada, de maneira técnica, para poder esclarecer para ela do que se trata aquela acusação, esclarecer como que se deve proceder e que tipo de prova tem que ser produzida para poder afastar aquele crime, para poder provar a inocência daquele crime específico sobre o qual a pessoa está sendo acusada. E é importante que a pessoa procure o advogado de maneira imediata. Por quê? Porque de imediato assim que ela for presa ou receber intimação da delegacia ou do fórum. Porque pode acontecer de algum prazo processual ou prazo para praticar algum ato estar correndo, né? Pode ser que algum prazo esteja em curso. E dessa maneira, se a pessoa ficar atrasando, não procurar o advogado de maneira imediata, pode ser que quando ela procura esse profissional, esse prazo já esteja quase no final, já tenha acabado, de modo que vai dificultar ou até mesmo impedir a produção de alguma prova que seja fundamental para a inocência daquela pessoa. Então é fundamental, é muito importante que a pessoa procure o advogado assim que receber a intimação ou assim que for presa eventualmente por um crime do qual se veja inocente. Tá? Procurar contato com a família e que a família procure o advogado. Tem alguns documentos que a pessoa já pode ir reunindo até esse momento de procurar o advogado, né? Eu gosto de dizer assim, que a caminho do escritório do seu advogado você já pode ir pensando em algumas defesas, lembrando algumas coisas e levando alguns documentos para ele. Porque é ele que vai analisar no caso concreto que tipo de documento e tese que vai ser alegado e vai ser colocado no processo. Mas a caminho do escritório, para poder adiantar as coisas, você já pode ir pensando no seguinte, olha, no dia do fato, porque quando você é acusado, você recebe uma intimação judicial, né? E ali tem uma descrição mínima dos fatos e do horário e do local em que teriam sido praticados. Você vai pensar o seguinte, olha, nessa data e nesse horário, nesse local, primeiramente, eu estava lá? Era eu mesmo? Eu sou essa pessoa que está sendo descrita aqui como réu, porque pode acontecer de uma pessoa ter o nome idêntico ao seu e você ter sido intimado no lugar dela. Então, conferir a documentação que está descrita ali na denúncia, que é a peça acusatória, né, que descreve a conduta e que é colocada na intimação para você, na citação judicial. Perceber se ali está descrito de maneira correta, se os fatos estão descritos de maneira correta. Atentar, então, se você estava de fato naquele local, naquela data, se você tem algum envolvimento com aquele fato, mesmo que não seja culpado, se você tem algum envolvimento. Porque se você identificar que não tem envolvimento, que a pessoa narrada é você, mas que você não estava lá, você tem um álibi, estava com alguém nesse dia, nesse horário especial, estava em uma palestra, estava assistindo aula em alguma universidade ou escola, primeiramente é buscar esse tipo de coisa, buscar esse tipo de prova, né? Documentos ou pessoas que comprovem que naquele momento específico você não estava naquele local imputado na denúncia. Para que assim você consiga, com o auxílio do seu advogado, é claro, construir uma tese defensiva. E eu repito, o passo mais importante e a dica mais importante que eu tenho é que você procure um advogado imediatamente. Tá? Mesmo que você não procure um advogado, tá certo que no Brasil ninguém pode ser acusado e processado sem que haja uma defesa técnica exercida por um profissional. Vai ser um profissional que o juiz vai nomear para você ou um defensor público. Só que esse profissional vai ter contato contigo só no momento posterior do processo, lá na hora da audiência, e ali fica muito em cima da hora para ele poder apresentar a defesa, reunir documentos. Então é importante que você, ainda que não tenha condições de procurar um advogado, procure a Defensoria Pública imediatamente, assim que receber a intimação, ou peça ao juiz para nomear um advogado para você, um advogado que o Estado vai custear, um advogado que a gente chama de dativo. Tá? Mas é muito importante, a dica mais importante é essa, é o imediatismo, é procurar o advogado no momento exato que você foi intimado. Assim que você tiver oportunidade, procure o advogado.
E só para finalizar, mesmo que você seja chamado apenas como testemunha, né, algum policial te intimou, algum oficial de justiça te intimou para ir depor como testemunha, ainda assim é recomendável que você procure um advogado, porque não são raros os casos em que as pessoas são intimadas para irem depor como testemunhas, e ali na delegacia ou no fórum, a coisa às vezes se inverte e a pessoa sai dali com um processo judicial com inquérito contra si, tá? Dependendo do momento, da fase, sobretudo na fase pré-processual, na fase de investigação, não é raro que a pessoa que inicialmente é tratada como testemunha, depois seja tratado como indiciado, seja tratado como um suspeito, digamos assim. Porque a investigação é dinâmica e as coisas acontecem. Mesmo que você não seja culpado de fato, isso pode acontecer. Então, dica primordial, sempre antes de ir a uma delegacia principalmente, talvez mais importante do que o fórum em relação a isso, mesmo que na condição de testemunha, procure um advogado para que ele vá antes para sondar o que está acontecendo ali, para saber o que de fato se passa, para tomar apontamentos, para saber o que está sendo investigado. Até que para que você chegue lá e tenha mais conforto, mais segurança para depor, tá? E claro, a gente não está orientando ninguém a mentir ou faltar com a verdade. Mas ser surpreendido por uma intimação judicial não é algo desejável por ninguém. Então, a pessoa às vezes chega lá trêmula e acaba às vezes falando alguma coisa que não foi bem o que aconteceu, sem intenção de mentir. Então é importante que você se prepare antecipadamente para chegar lá e falar a verdade. Então essa é a dica de hoje, respondendo essa pergunta que o nosso telespectador mandou, agradecendo novamente a participação e orientando vocês a que mandem mais perguntas como essa para a gente informar a sociedade como um todo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, né? Quando for procurar um advogado, tente procurar um advogado especialista naquela área, um advogado criminalista, se for para se defender de um processo criminal, tá bom? Os resultados tendem a ser mais proveitosos. Então é isso e até mais. Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas, comente aí o que você achou sobre o assunto abordado nesse vídeo. Assim, mais e mais pessoas terão acesso ao conteúdo jurídico aqui publicado. Clique no sininho e marque para receber todas as notificações para ser avisado assim que sair novo vídeo. Siga-me também no Instagram, onde comento alguns assuntos da área do direito, @lucascotr1, cota com 2 T's. Se quiser contribuir sugerindo assuntos, vai ao nosso site lucascota.com.br/sugerir, preencha o formulário, deixe ali um link de uma notícia, algum julgado, que nós comentaremos aqui no canal no YouTube ou no próprio site por meio de um texto. Obrigado e até mais!